Graça e paz, igreja. Você está feliz com Jesus? Jesus está feliz com você? Glória a Deus. Você vai ficar mais feliz ainda, e Jesus também vai ficar mais feliz ainda com você. Amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Vocês estão animados? Abram suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 15, 16. Dois versículos. Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Algumas versões, para ser mais claro e mais objetivo e para que você entenda, diz assim, portanto, tenham cuidado como você anda, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Amém? Então você pode tomar assento. Queridos, eu quero trazer uma palavra para você aqui nesta noite, que tem por tema escolhas que curam. Escolhas que curam a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções e até mesmo o nosso psicológico. Em 2020, quando eu e a minha família estávamos retornando ao Brasil, eu entrei em contato com um amigo, a qual ele se especializou em criação de ovelhas. E é claro que eu fui visitá-los com segundas intenções. E eu disse: olha, eu vou ficar aqui contigo alguns dias, eu quero que tu me ensine tudo a respeito de ovelha, na prática, porque a gente estuda a Bíblia e o próprio Jesus, nos ensina, os evangelhos nos ensina, a palavra do Senhor, dizendo que Jesus, ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas do seu pasto. E eu quero entender, eu quero saber de fato o que isso significa, como que nós precisamos aprender. Através deste exemplo, através desta referência, o que nós devemos aprender a respeito disso. E nos dias que nós ficamos lá junto desse meu amigo, inclusive nós podemos acompanhar o nascimento de uma ovelhinha. Até esse privilégio nós tivemos. E ele ensinou muitas coisas. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi que a ovelha, quando ela tem um acidente no campo, nos montes aonde elas estão pastando, se porventura ela cair, ela tropeçar ou ela virar, ela não consegue se levantar sozinha. Ela fica com as 4 patinhas para cima, pedalando, até que o pastor perceba e vai lá e junta esta ovelha, porque ela por si só, e nem as outras ovelhas, tem condição de colocar essa ovelha de pé. Essa foi uma das coisas que nós aprendemos. A outra é que as ovelhas, elas são tratadas em pastos enormes, e na verdade aonde ele cuidava dessas ovelhas tinha cerca pelo fato de ser o limite do terreno, mas as ovelhas, elas são criadas em pastos abertos. Por isso a necessidade sempre de um pastor estar cuidando das ovelhas, para que elas não se dispersem, para que elas fiquem juntas. E a ovelha é um animalzinho tão bobinho, tão assim, sem noção, e ela começa a comer ali aonde o pastor leva ela, e se terminar ali o pasto, e se o pastor não perceber que não tem mais pasto, ela começa a comer a raiz do pasto, e acaba a raiz, ela começa a comer terra,
ela não sai daquele lugar, ela vai comendo, ela vai, e obviamente isso não é nada saudável para uma ovelha. O pior é quando essa ovelha, por ela ficar assim, à mercê de uma boa alimentação, é que ela acaba ingerindo, às vezes entrando pelas suas narinas, alguns bichinhos, algumas bactérias. E essa bactéria então entra e vai até o cérebro da ovelha, e aí começa a ter um mal tremendo, porque ela não consegue mais ouvir a voz do pastor. Ela se perde, ela quer sair correndo, ela mira um lugar, porque a ovelha também ela tem pouca visão. Então ela mira uma direção, ela sai a toda, ela vai, e se ela encontrar uma árvore, ela vai e bate com a cabeça na árvore. Ela fica sem noção, e aquilo é um prejuízo muito grande para a ovelha, porque ela fica totalmente perdida, porque tem aquela bactéria na sua mente. E existe uma solução para isso, existe cura para isso. O pastor então, percebendo essa situação, ele já sabe, pelas características, né, das ações ali daquela ovelha, ele então pega essa ovelha, ele deita essa ovelha no seu colo, pega óleo e mete óleo no nariz da ovelha, até ela se afogar, porque esse óleo ele vai entrar pelas narinas e vai chegar lá no cérebro, e vai então matar essa bactéria. E é muitas das vezes isso, eu fiquei lembrando quando ele me falava isso, né, que muitas das vezes nós como pastores fizemos isso. Levamos a ovelha para o gabinete, né, fechamos o gabinete e dá-lhe óleo, até matar a bactéria, porque entra aquele bichinho na mente, e a ovelha ela fica perturbada, ela não entende mais nada do que está acontecendo. Queridos, é exatamente isso que nós acabamos de ler. Olha o que está escrito aqui na palavra de Deus para nós que somos ovelhas do bom pastor. Diz assim: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Cuidado, aonde vocês estão. Vocês precisam estar atentos a isso. Que não sejam vocês como os insensatos. Vocês são ovelhas e vocês são pastoreados pelo bom pastor. Vocês conhecem a verdade, vocês têm a palavra de Deus. Então vocês não são mais insensatos, vocês são inteligentes. Não se façam de bobinhos, não se façam disso, não brinquem com isso. Mas vocês precisam viver como os sábios. A Bíblia está dizendo isso. Ora, os insensatos aqui, o que ele está querendo dizer aqui é exatamente aquele que não está em seu juízo, uma pessoa sem juízo, cujos seus atos são contrários ao bom senso. É uma pessoa insana, um doido, um delirante, um imprudente, um desajuizado, um leviano, um descuidado, um desmiolado. Vocês já ouviram falar sobre isso? Vocês conhecem? Não precisa dizer não, é só brincadeira. Imponderado, impulsivo, inadvertido, um inconsequente, um incipiente, uma pessoa irresponsável. A Bíblia fala em Provérbios 19, versículo 13, que o filho insensato é a desgraça do pai. Domingo eu falei sobre isso, né? Sobre a graça e sobre a desgraça. Sabe, queridos, quando nós não usamos daquilo que o Senhor nos entregou, daquelas orientações que o Senhor nos deu, que Ele é o bom pastor, Ele nos leva sempre a pastos verdejantes, a águas tranquilas, que saciam a nossa sede. Ele é o nosso bom pastor, Ele nos entregou tudo aquilo que nós precisamos, está à nossa disposição. Mas nós, muitas das vezes, decidimos ser insensatos, bobinhos, tolinhos, inventando moda,
querendo ou se achando que é o tal, que sabe de alguma coisa. Nós não sabemos nada. Nós fomos criados para louvor e adoração do nosso Deus. E muitas das vezes nós tentamos sair dos propósitos, sair dos caminhos do Senhor, fazer aquilo que nos agrada. É um desejo da nossa carne. É óbvio que hoje, se alguém perguntasse para vocês, ou para outras pessoas, hoje tem culto na Maná, começa às 19h30, vamos ao culto? Muitas das pessoas, não, eu prefiro ficar em casa assistindo Netflix, fazendo uma pipoca, fazendo qualquer outra coisa. Mas teve aqui várias pessoas que decidiram, não, eu sei o que é bom para mim hoje. Eu sei fazer uma boa escolha para mim hoje. Eu sei para onde eu vou ouvir a palavra de Deus. Porque não só de pão vive o homem, mas da palavra que vem dos céus, da parte de Deus. Eu preciso trazer alimento para minha alma, trazer paz para o meu espírito. São escolhas que nós fazemos. Me lembro quando eu era pequeno que os meus avós, minha mãe dizia, diga-me com quem tu andas que eu digo quem tu és. Aonde você anda, aonde você está, o que você está fazendo. Nós recebemos a Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador, a qual com muita alegria aqui nós celebramos, adoramos, louvamos ao Senhor. E nós precisamos continuar a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como nós fomos ensinados, transbordando de gratidão. Nós precisamos fazer isso, e nós sabemos que esse é o caminho, nós sabemos que essa é a nossa necessidade, é disso de fato que nós precisamos, e não de outras coisas. Hoje, infelizmente, queridos, muitas pessoas que têm voz, muitas pessoas que têm seguidores, influência, tem ensinado coisas erradas, caminhos errados, tem influenciado pessoas ruins, tem influenciado pessoas, parece que está invertida. Parece que hoje o mundo está tendo mais voz do que a igreja, parece, mas não está. Nós precisamos entender isso. Como discípulos de Cristo, nós somos chamados a um estilo de vida que se eleva acima das impossibilidades. Nós somos de fato diferentes, pensamos diferente, andamos diferente, seguimos diferente, temos um caminho diferente, porque nós somos sábios. Pastor, é verdade isso. Por isso é o motivo da nossa alegria, da nossa gratidão, porque de fato nós não merecemos isso. A misericórdia, a bondade, o amor do Senhor nos alcançou. Por isso nós estamos aqui. As suas atitudes no dia a dia vão determinar a sua altitude na vida. Por isso que as pessoas olham, cara, eu não entendo, como é que pode essa pessoa, ele estudou comigo, ele viveu comigo, como é que ele pode estar vivendo essas coisas e eu continuo do mesmo jeito? É porque nós conhecemos Jesus, é porque nós conhecemos o caminho da salvação, é porque nós aceitamos o perdão, é porque nós cremos num Deus que Ele é vivo, Ele é verdadeiro, Ele tem um propósito, Ele tem uma promessa para mim, para você. Nós temos sim uma viva esperança. Jesus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. A vida é feita de escolhas, irmãos. Você vai receber desse dia, desse tempo, dessa oportunidade, você vai receber alguma coisa da parte de Deus. Você está plantando, você está semeando, você está sendo luz, você tomou uma linda decisão hoje de estar diante do Senhor, e você sabe que Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém, você sabe disso. Você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou aqui na igreja hoje. Você vai sair diferente,
Porque Deus, Ele não dispensa ninguém de mãos vazias. Ele é generoso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Se você entrou aqui hoje doente, você pode sair curado. Se você entrou aqui com alguma dificuldade, você pode sair daqui hoje com a resposta. Se você entrou aqui hoje amarrado por alguma situação, por um vício, por outra qualquer, você pode sair daqui liberto. Você pode sair daqui hoje transbordando, pulando de alegria. Quem sabe você veio hoje para a igreja se arrastando, você vai sair daqui voando nas asas do Espírito. Aleluias. 1 Pedro 3,15 diz: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados. Ah, queridos, que oportunidade nós temos hoje de sair daqui diferente. Outro dia lá em Manchester eu preguei uma mensagem, e eu preguei bem ao contrário do que eu estou pregando aqui hoje. Que eu disse: olha, a partir de hoje, nós não vamos sair da igreja como ovelhas, nós vamos sair da igreja como leões. Como um leão, né? Uma coisa é ser ovelha, ela está sempre obedecendo o bom pastor, isso é muito bom, a Bíblia nos ensina isso. Mas muitas das vezes nós temos que ser os leões, queridos. Os leões que têm a verdade, os leões corajosos, os leões para tirar as almas que estão indo para o inferno, os leões para colocar ordem no caos, os leões da verdade, os leões que traz luz a todo aquilo que não presta, a todo pecado, a todo engano, a toda corrupção. Amém? A nossa sociedade, ela está doente. Pessoas doentes estão guiando outras pessoas, e a Bíblia diz isso: cegos conduzindo outros cegos, trazendo maldade, levando para a perdição. E nós como igreja, nós somos sábios, nós não podemos ser insensatos, nós temos que ter a nossa posição, ter o nosso posicionamento. Eu sou salvo, eu sou lavado, eu sou redimido pelo sangue de Jesus. Esse sangue não é qualquer sangue, é um sangue poderoso que tem poder para nos perdoar, para nos curar, para nos redimir de todo o pecado. Eu quero mostrar algo aqui para vocês. Algo que nos traz muita indignação, porque Deus, Ele nos criou com um propósito maravilhoso, um propósito lindo. Fez homem, fez mulher, fez cada um de nós como humanos. Ele tem um propósito da criação da família. Mas o diabo, a Bíblia diz que ele é como um ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir, para desfazer tudo aquilo que Deus criou. Deus, Ele é perfeito, Ele cria coisas perfeitas, coisas maravilhosas. Tudo que é bom provém de Deus. Mas o diabo, ele vem trazer somente destruição. E eu queria compartilhar com vocês duas situações aqui que me deixaram muito incomodados nessa semana. Por favor, solte o primeiro vídeo. Pode soltar o outro, por favor. Queridos, esse é o mundo a qual nós estamos vivendo hoje. Pessoas que defendem um ovinho de tartaruga, mas pessoas que defendem também o aborto, a qual a Bíblia condena o derramamento de sangue. Pessoas estudadas, pessoas letradas, pessoas conhecedoras das leis, da ciência, com a sua mente deturpada. Professores, governantes, políticos, que perderam a noção, perderam o juízo. Pessoas insensatas, que não têm noção, perderam a noção, na verdade.
Não há crescimento sem mudança, não há mudança sem perda, não há perda sem dor e não há dor sem tristeza. Filipenses 2,16 diz: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Vai chegar um dia que nós iremos calcular, que nós iremos pensar, que nós iremos ser confrontados. O que nós fizemos? Como que nós atuamos? Qual foi a nossa ação diante de tantas coisas que foram colocadas diante de nós? Nós vamos prestar contas disso. Nós não podemos aceitar isso, porque nós temos um bom pastor, somos ovelhas de um bom pastor, somos sábios, como diz a palavra do Senhor. Sabe, tudo isso que aconteceu, isso não aconteceu de um dia para o outro. Isso foi uma consequência de coisas, como a Bíblia fala, um abismo chamando outro abismo, a começar dos pais, da criação, das escolas, das companhias, dos amigos, dos conselhos, do que eles ouviram, do que eles assistiram. Foram induzidos a isso. Pessoas que precisam ter um encontro com Jesus para conhecer a verdade. Nós temos acesso a esta verdade. A Bíblia Sagrada, há poucos dias eu também falei sobre isso. Há algum tempo atrás, uma pessoa, para ter um livro desse aqui, era um valor de 1 ano de trabalho para ter acesso a essa palavra viva, essa palavra eficaz, essa palavra que tem um norte, essa bússola, esse mapa para as nossas vidas, essa palavra que diz o passado, o presente e o futuro, inclusive sobre a minha e a sua eternidade, ela fala. Mas hoje nós temos acesso. Temos pessoas comprometidas com a verdade, que pregam a verdade, que falam a verdade. Mas temos a opção de escolhas. Temos a opção de escolhas, como eu já falei aqui no início da mensagem. Alguns escolheram ficar em casa, alguns escolheram fazer outra coisa, alguns escolheram estar no shopping, alguns escolheram se reunir com os amigos. São escolhas. O título dessa mensagem são escolhas que curam. Se existem as escolhas que curam, existem aquelas escolhas que vão nos trazer mal para a nossa vida. Existem músicas boas, existem músicas ruins. Existem palavras boas, existem palavras ruins. Existem palavras que são bênçãos, mas existem palavras que são maldições. Existem comidas que nós comemos, faz bem ao nosso corpo, mas tem alimentos que não faz bem ao nosso corpo. Nós não podemos comer qualquer coisa, nós não podemos cheirar qualquer coisa, assim também nós não podemos ouvir qualquer coisa. Eu quero trazer para você uma palavra que venha te cercar, que venha te deixar convicto do que você de fato quer para a sua vida. Que você escolha sempre, a partir de hoje, ser curado. A partir de hoje, sempre estar limpo diante da presença do Senhor. A sua mente sadia. Precisamos de mentes sadias nos dias de hoje. A primeira escolha que você precisa fazer, querido, e que você já começou a fazer hoje, estabeleça um tempo de qualidade com Deus. 1 João 2,28 diz: sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo para que possam estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Precisamos dessa união, precisamos, queridos, de estarmos juntos, um fortalecendo o outro. A Bíblia fala sobre isso. Somos um corpo, nós precisamos estar unidos na presença do Senhor como igreja.
Muitas pessoas escolhem, não, eu vou servir ao Senhor, mas eu vou fazer isso de casa. Quando, querido, que alguém vai conseguir viver sozinho? Se a palavra do Senhor diz que Ele nos formou para vivermos em comunidade, vivermos em união, como o corpo, o cabeça é Cristo. Como que Cristo vai ser o seu cabeça se você está fora do corpo? Como que você vai ser sábio? Como que você vai receber a palavra se você não está unida no corpo de Cristo? Não existe essa possibilidade. A palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Temos que estar ligados no corpo, porque o corpo, o cabeça é Jesus Cristo. E é da cabeça que saem todas as informações, as orientações para a nossa vida. Nós precisamos entender isso. 1 João 3,6 diz: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Eu costumo dizer, e sou contra aquele pensamento: o errar é humano. O errar é humano. É verdade, o errar é humano. Mas quem tem o Espírito Santo não justifica esse ditado, porque o Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é inseparável, ele habita dentro de nós, e ele está em todo instante querendo falar, nos orientar. Nós é que não o escutamos, nós é que ignoramos, e quando nós erramos, pode ter certeza, é porque nós demos as costas para o Espírito Santo, nós tampamos os nossos ouvidos, negligenciamos as orientações do Espírito Santo. Aí nós erramos. Colossenses 4:2 diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Agradecidos, sejam gratos. Quando você perceber que alguém está murmurando, corra. Se você perceber alguém mal grato, corra, saia de perto, porque a murmuração é uma cultura do inferno. A gratidão é cultura do céu. Nós precisamos agradecer, querido, a todo instante. Louvar, agradecer, sermos gratos, sermos alegres, ter o nosso coração em paz. Nós conseguimos isso nos alimentando da palavra do Senhor. Para viver um tempo de qualidade com Deus, observe que nós sim teremos obstáculos. Muitas pessoas ficarão no caminho. Haverá sim distrações. Haverá distrações físicas, distrações emocionais e até mesmo distrações espirituais. Nós sabemos disso, que há uma luta contra isso, há uma luta do bem e do mal. Os anjos estão trabalhando a nosso favor, os demônios também estão trabalhando, tentando nos impedir. Estão nas regiões celestiais guerreando por mim e por você. Mas a transformação, ela é possível através de uma vida de oração, buscando continuamente conversas profundas, uma amizade com Jesus Cristo, um relacionamento. Como é maravilhoso conversar, termos uma amizade com o Espírito Santo, ao mesmo tempo nós conversar com o nosso irmão, ou às vezes nós nem estamos conversando, quando nós nos encontramos, a pessoa tem o mesmo pensamento, tem a mesma direção. Eu e o pastor Anderson, esses dias estava conversando aqui, atualizando alguma coisa. Pastor, eu tive esse mesmo pensamento. É claro que teve o mesmo pensamento, nós estamos no mesmo corpo, o cabeça é Cristo, a mensagem está vindo lá de cima, a orientação está vindo lá de cima. É claro que nós vamos estar pregando a mesma mensagem, é claro que nós vamos estar alinhados, porque o Espírito Santo é o mesmo. Muitas das vezes nós olhamos, as igrejas nossas, outras igrejas, como pode, às vezes eu estou pregando uma mensagem, às vezes muda até o tema, mas a direção é a mesma. É porque Deus está falando. É porque Deus está falando. É Deus que deseja fazer. É Deus trazendo vida. É Deus trazendo alimento para as nossas almas.
Quando passamos um tempo com Deus, mostramos a Ele o quanto Ele é importante para nós. Precisamos mostrar isso para Deus. E nós só vamos conseguir quando nós estivermos conversando com Ele, dizendo para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Senhor, sem Ti eu não sou nada. Eu preciso da Tua direção. Eu preciso da Tua orientação. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, os meus ouvidos estão atentos à Tua voz. Eu preciso mais do Senhor. Isso é maravilhoso. Precisamos escolher, queridos, preencher a nossa mente com verdades bíblicas. Pastor, mas eu conheço uma pessoa que fala tão bonito, ela fala tão legal, ela tem uns conselhos maravilhosos. Nunca alguém vai saber mais do que a palavra do Senhor. Nunca ninguém vai poder te dar um conselho melhor do que a palavra do Senhor. Nunca alguém vai te dar uma direção melhor do que a palavra do Senhor. Tiago 1:25 diz: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Se a Bíblia, se a palavra do Senhor está nos garantindo isso, por que nós damos chance? Por que nós abrimos portas para achismos, para outros conselhos? Às vezes pessoas que gostam de aconselhar, mas não têm na sua vida o próprio exemplo. Pessoas vendendo sabedoria, mas elas mesmas não as usam. Pessoas que pregam, mas não vivem aquilo que pregam. Precisamos dar ouvido à palavra do Senhor. Essa palavra, ela é verdadeira, ela é eficaz. João 8:31 diz: se você continuar na minha palavra, então vocês serão meus discípulos de fato, e você saberá a verdade, e a verdade vai te libertar. Olha que coisa maravilhosa. Traga sempre à sua mente o que te dá esperança. Traga sempre à sua mente o que te dá esperança. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos nos deleitar em sua glória e acessar ambientes de cura e libertação para as nossas vidas. É só coisas boas, querido, que nós atraímos. É só coisas boas que nós experimentamos. Por que trocar? Por que arriscar? A Bíblia traz princípios que se encaixam perfeitamente em nossa vida, nos tornando capazes de manifestar as grandes e possíveis realidades de transformação. Fuja das comparações, cuidado com as mídias sociais. Você é único, você é única. Deus te criou para algo específico, para um propósito importante. Você é especial. O diabo tem trocado isso, o diabo tem lutado para desfazer a sua identidade, para trocar a sua identidade. Mas Deus tem um propósito, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Faça uma avaliação nesta noite. Faça uma avaliação, faça um teste com você mesmo. Veja tudo aquilo que aconteceu de ruim na sua vida. Faça um levantamento das coisas que você não gostou que aconteceu na sua vida. Por que aconteceu? Foi exatamente porque você deu ouvidos às pessoas que não deveria dar. Você deu ouvidos às questões, a outras coisas. Agora faça uma análise na sua vida e vê as coisas boas que aconteceram na sua vida. Vê se não foi promessas divinas, se não foram promessas de Deus, se não foram princípios que a Bíblia Sagrada te ensinou.
Talvez você até recebeu uma bênção que nem estava esperando, porque por um acidente você cumpriu um princípio. Toda vez que você se compara com alguém, você perde. Deus não fez ninguém igual a ninguém. Somos diferenciados, somos diferentes. Estamos ligados sim no mesmo corpo, mas eu e você somos diferentes. Alguns dias atrás eu preguei sobre isso também, eu estou falando sobre isso. Algumas pessoas dizem, eu quero ser igual John Wesley, eu quero ser igual Billy Graham, eu quero ser igual não sei quem. Legal a gente ter uma referência, isso é muito importante, conhecer a história. Mas eu quero ser eu mesmo, eu quero cumprir os propósitos que Deus tem para a minha vida. Eu não quero fazer o que outros já fizeram, eu não quero fazer aquilo que não é para mim fazer. Eu quero ser aquilo que o Senhor deseja que eu seja. Primeira Coríntios 15:10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Escolha nunca mais se comparar com ninguém, mas buscar em Deus o que Deus deseja para a sua vida. Você vai ser abençoado, irmão, você vai ser abençoada, irmã. Escolha celebrar suas pequenas conquistas. Filipenses 3:12 diz: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, o que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Filipenses 3:13 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Apesar de não ter alcançado o seu objetivo, o apóstolo Paulo aqui, ele focava a sua atenção em uma coisa, no alvo. Poderia acontecer tudo: barco afundando, viagem não dando certo, chicotada, preso, muita gente contra, mas ele estava firme no alvo. Meu alvo é Jesus, meu alvo é Jesus. Se me prender eu prego, se eu estiver solto eu prego, se eu estiver viajando eu prego, não importa, se eu estiver apanhando eu prego, eu não vou parar, porque o meu alvo é Jesus, é esse o meu chamado, eu vou cumprir a minha missão. Ele já entendeu, ele tinha entendido o propósito dele, que era de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós crescemos quando temos em nossa mente uma imagem clara do que Deus quer que sejamos aqui na terra. Coisa triste, irmãos, é nós encontrarmos pessoas que não sabem por que estão aqui, não sabe por que nasceu, não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe para onde está indo, o que está fazendo, infeliz. Vai achar o teu rumo, vai achar o teu objetivo, vai achar o teu propósito, vai cumprir a tua missão. Existe um ditado que diz, que a oficina vazia, a mente vazia é a oficina do diabo. Quem não tem trabalho, dá trabalho. Tantas coisas para nós fazermos, tantas pessoas precisando de uma orientação, tantas pessoas precisando ser conduzidas à igreja, tantas pessoas precisando conhecer a palavra de Deus, alguém que leia. Uma das cenas que mais ficou marcadas na minha vida como pastor aqui nessa cidade foi quando nós fomos levar a Bíblia lá para o sertão. Uma senhora de idade: pastor, eu quero uma Bíblia. Nós entregamos Bíblias lá, e ela disse: eu não sei ler, mas eu vou pedir para minha neta ler a Bíblia para mim. Essa Bíblia vai ser usada, pastor. A minha neta vai ler essa Bíblia para mim todos os dias. Quantas pessoas precisando
de alguém que leia a Bíblia, de alguém que ensine, de alguém que mostre, de alguém que fale, de alguém que dê bons conselhos. Nós somos sábios, nós achamos o caminho, nós fomos salvos. Por que nós não falamos? Por que nós não pregamos? Deixa o passado no passado e defina metas claras para o seu futuro. Não adianta você ficar pensando, mas isso, mais aquilo, porque alguém falou tal coisa. Querido, isso foi no passado, isso foi ontem. A partir de hoje, tome uma decisão, tome um propósito da sua vida, coloque uma meta clara para você cumprir todos os dias. Com certeza, a sua escolha vai te curar de muitas doenças. A tua escolha vai te libertar de muitas ciladas. A tua escolha vai salvar muitas pessoas. A tua escolha vai trazer luz a muitas trevas que estão ao nosso redor. Foque no seu objetivo de crescimento, mais do que nos seus hábitos em transição. Isso ajuda você a recuperar as memórias dolorosas. Priorize as coisas boas e restauradas que Deus tem para a sua vida. Quantas coisas Deus tem feito na nossa vida, quantas coisas maravilhosas, quantas experiências, quantos presentes. E nós estamos focando em coisas passageiras, em coisas que não valem nada. Estamos indo na onda do mundo, no sistema, entrando no sistema. Nós não podemos, o nosso caminho é outro, o nosso objetivo é outro. Sabe, queridos, algum tempo atrás eu fui surpreendido na nossa igreja lá em Manchester, quando um irmão da igreja ficou alguns dias sem ir à igreja. Então teve um dia que ele apareceu na igreja, num culto de ceia, e ele assim: pastor, posso falar com o senhor? Sim, pode, irmão. Pastor, eu faltei alguns dias. Eu disse: eu sei, eu percebi que tu faltou. Disse: pois é, pastor, aconteceu uma situação e eu não tive condição de eu vir para a igreja. Mas pastor, hoje é culto de ceia. Eu vim na igreja para trazer o meu dízimo. Pastor, para mim ter condições de eu trazer o meu dízimo aqui hoje, eu tive que ficar um mês inteiro sem eu usar o aquecimento. Nós estávamos no rigoroso inverno da Inglaterra. Eu disse: meu irmão, como é que tu ficasse em casa, irmão, sem aquecimento na tua casa? Disse: pastor, eu precisava fazer isso, porque senão eu não conseguiria estar aqui hoje para entregar o dízimo do Senhor. E eu fiquei muito constrangido com aquilo, com aquela atitude. E eu comecei a conversar e a buscar assuntos com ele, perguntando muitas coisas a respeito da vida dele, do que ele estava trabalhando, o que ele estava fazendo, o que de fato tinha acontecido. E ele é bem tímido e muitas das vezes ele escreve em carta, ele me entrega as cartas para mim. E um dia ele contou para mim: pastor, Deus me deu uma bênção muito grande. Eu comprei uma casa na Inglaterra. Irmãos, pelo que ele trabalha, não é comum uma pessoa comprar uma casa na Inglaterra. De toda a nossa igreja, lá em Manchester, quem sabe umas 4 famílias têm casa. Em torno disso. Esse irmão, tão simples, mas tão fiel, tão focado na palavra, com um objetivo tão claro em sua mente, ele tem uma casa na Inglaterra. Por ele ter sido fiel. Há poucos dias antes de eu vir para cá, eu encontrei ele no corredor da igreja. Eu disse: irmão, tudo bem, a paz, feliz com Jesus? Ele disse assim para mim: pastor, eu estou tão feliz que eu não tenho vontade nem de dormir,
Pastor, não precisava nem dormir, de tamanha minha felicidade, eu não gostaria nem de dormir, por tão feliz que eu estou, pastor. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz com Jesus. Aí, queridos, entra algo na nossa vida, a gente começa a analisar, infelizmente a gente faz algumas comparações. Às vezes pessoas que têm um diploma, é formado, tem um bom salário, tem casa, tem carro, mas fica às vezes olhando para nós e: pastor, ora por mim, o senhor não tem noção da luta que eu estou passando, da luta que eu estou enfrentando. Pastor, o que é isso? Não cumpre princípios, quer adquirir bênção, quer atrair alegria, paz, come coisas erradas, ouve coisas erradas. Há poucos dias lá na nossa cidade, lá, não posso dizer muito, né? Lá, um gabinete, irmão, de 3 horas com um irmão, por questões banais. Meu querido, deixa disso, olha para o alvo, foca Jesus, vamos servir a Jesus, vamos pregar Jesus, vamos falar sobre salvação. Essas coisas não nos levam a nada. Foque no seu objetivo de crescimento, supere as suas recaídas e levante-se com fé. Lamentações 3:40 diz: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Deus é misericordioso, Deus é amoroso. Pastor, eu errei. Levanta, irmão, continue caminhando. Pastor, eu não sabia, eu fiz tal coisa. Pastor, eu fiquei cansado. Pastor, eu me distraí. Irmão, vamos, estamos juntos, nós somos do mesmo corpo, o cabeça é Cristo, vamos lá. 1 Coríntios 11:31, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Aí é que está, né? É um grande problema, porque tem pessoas que gostam de olhar para o outro, né? Olha o outro e não vê a trave que está no olho dele mesmo. Deus manda nós examinarmos a nós mesmos, mas somos rápidos em examinar o outro. Temos que examinar o outro. O que acontece quando escondemos as nossas falhas de nós mesmos e dos outros? O que acontece? O que acontece se encararmos nossas falhas honestamente e abandoná-las, irmãos? Há uma diferença enorme nisso. Provérbios 28:3 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E nós ficamos doentes porque nós ficamos tratando, fica escondidinho, ninguém vai ver. Eu coloco uma roupinha de crente, eu penteio o cabelo igual crente, eu ando igual crente, mas está com pecado escondido, não prospera. Pastor, eu não entendo, pastor. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu não falto um culto. Pecado escondido, não prospera. Pastor, mas eu oro, eu vou para a vigília, eu faço jejum. Pecado escondido não prospera. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É palavra de Deus, são princípios estabelecidos pelo Senhor. A leveza e o encorajamento surge quando honestamente enfrentamos as nossas próprias falhas. Precisamos conhecer, saber quem nós somos, aonde que nós estamos errando, aonde está a nossa fraqueza. Após a confissão, a leveza, o encorajamento darão forças às nossas orações, aos nossos pensamentos e às nossas atitudes para nos levantar e prosseguir. Aí podemos caminhar juntos, estarmos no caminho juntos.
Seja sábio e irredutível contra o pecado. 1 Coríntios 16:13 diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Romanos 6:14: o pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Jesus Cristo, Ele não veio só nos dar o perdão dos pecados, mas Ele veio nos dar a autoridade, o domínio sobre o pecado. Nós temos a escolha, se nós pecamos ou se nós não pecamos. É claro, é o que eu disse, se nós não dermos ouvidos ao Espírito Santo, é muito provável que nós vamos cair em pecado. O diabo, os seus anjos, os demônios vêm nos trazer engano. E nós caímos em tentação. Mas Jesus, através do Espírito Santo, está nos orientando a andarmos numa vida plena, numa vida saudável, numa vida sem pecado. Nós temos as escolhas, querido, nós podemos escolher isso. Em Hebreus 4:15 diz: o que aprendemos sobre Jesus e a tentação é que é possível ser estratégico sem negociar com o pecado. Nós não podemos fletar, nós não podemos negociar a nossa salvação, aquilo que o Senhor nos entregou. Identifique hoje uma área de fraqueza onde você é frequentemente tentado e peça que pessoas de sua confiança orem por você, para que você volte ao caminho do crescimento. Filipenses 1:6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em mim vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Precisamos andar em aperfeiçoamento com Jesus. Se renda plenamente a Jesus. Lucas 9:23: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essa é a mensagem do Evangelho. Se você vive fazendo o que você gosta de fazer, você está no caminho errado. É exatamente ao contrário do que Deus deseja para a nossa vida. O Evangelho com Cristo é um Evangelho de renúncia, não é fazer o que nós desejamos fazer, é ao contrário disso. Mas não é algo também que é pesado de nós cumprirmos, não, isso é prazeroso, porque nós sentimos a presença de Deus na nossa vida. 1 João 4:17 diz: dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos com Ele. Ele é pleno, Ele é livre, Ele é poderoso, Ele é amoroso, Ele é redentor, Ele é glorioso, Ele é Rei, Ele é Deus. Jesus nunca disse que seria fácil, queridos. Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu algo para nós, que isso é fundamental, que isso é maravilhoso, que Ele estaria conosco até o fim.